Hoje o Jornal da CBN Santos conta com a presença aqui no estúdio do engenheiro Rui Deltrono. Rui, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia Oswaldo Júnior, bom dia a todos da CBN. E do Relações Públicas, Vitor Panchova. Vitor, bom dia, obrigado pela presença aqui na CBN. Bom dia, e tem que mandar um abraço aí a todos os seguidores da página Sobreviver em Santos, que a gente vem divulgando todos os programas que a gente está participando. Então, um abraço a todos que estão ouvindo aí e um abraço especial ao Lúcio. Para a gente começar nosso bate-papo aqui, o Rui já esteve aqui com a gente conversando sobre as denúncias da CAPEP e que atinge diretamente o vice-prefeito de Santos, Eustáquio Pereira. Logo na sequência que o Rui teve aqui, nós recebemos o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e o prefeito disse que era uma disputa política entre vocês e acabou afetando esse relacionamento, e daí esse bate-boca entre vocês, entre o vice-prefeito e vocês. O Rui explicou o que aconteceu, eu vou perguntar para o Vitor. Vitor, o que vem acontecendo com a CAPEP? Por que você resolveu denunciar esses problemas que atingem o vice-prefeito Eustáquio Pereira? Eu realmente, tudo começou dentro do próprio partido mesmo, o PTB. Foi uma desavença que teve lá dentro, que o vice-prefeito ele quis tomar o partido meio que à força. Não houve votação para ele ser presidente do PTB, e realmente começou assim, como uma briga política. Eu não tiro a razão do que o prefeito falou, mas depois que houve essa briga política, um monte de coisa começou a aparecer. Eu não tinha ainda começado a investigar, né? Eu estava lá dentro, eu fui candidato a vereador em 2012, com 1.512 votos, 1.510 votos, eu sou vereador suplente. E logo depois começaram a aparecer coisas dele, porque ninguém gostou da atitude dele, ninguém sabia exatamente quem ele era. E começaram a aparecer. Então foi a primeira denúncia, uma pessoa na rua me entregou um envelope, e todos sabiam que eu tinha página Sobreviver em Santos, que eu faço muitas denúncias, não só dele, mas assim, só do prefeito e da prefeitura, são 6 por dia em média. 5, 6 por dia em média. Na minha página, sobre obras atrasadas e tudo mais. Mas essa do vice-prefeito ficou mais aparente, porque são coisas muito graves, são improbidades administrativas, prevaricação, são muitos crimes lá dentro, e a gente precisa dar uma solução. Infelizmente, nenhum vereador e nem o prefeito quiseram tomar um partido disso. E eu tô com todas as provas, sempre, em todo lugar que eu vou, eu mostro as provas, eu deixo xerox com todo mundo, porque tá na cara que a estratégia que o prefeito usa e que os vereadores usam não falem sobre o assunto, porque vai cair no esquecimento. Então realmente começou com uma briga interna no partido, normal, e isso acarretou uma série de denúncias que ninguém sabia, de pessoas que provavelmente devem ser de dentro da CAPEP, que começaram a soltar esses documentos, porque pessoas lá de dentro devem estar insatisfeitas também. Então, na realidade, eu tenho aqui comigo, eu trouxe aqui, você viu aqui o calhamaço de documentação, e a primeira denúncia que a gente fez foi sobre ele estar colocando dependentes de funcionários públicos de forma ilegal na CAPEP. Ele desarquiva processos de pedidos de dependentes, para que a pessoa coloque o dependente lá dentro e usufruir dos serviços da CAPEP, mas tudo de forma ilegal. O que é ilegal? Na CAPEP tem uma regrinha básica que para ser dependente de um funcionário público, você precisa ter menos de 18 anos, ou se tiver mais de 18 anos, até 24 anos, você precisa estar cursando um nível superior, ou curso técnico. E apareceu um documento para a gente, onde o vice-prefeito... primeiro, apareceu um documento que aparece que o processo foi indeferido. O advogado que está lá tem um setor jurídico, com um advogado, que ele indeferiu o processo corretamente. Ótimo, porque o dependente tinha mais de 18 anos e não estava cursando nenhum curso superior. No intervalo onde esse advogado saiu da CAPEP, eu não sei por qual motivo, não sei se ele se demitiu ou foi demitido, a CAPEP ficou sem advogado nesse intervalo. Intervalo aí de algumas semanas ou meses, eu não tenho certeza. Umas 3 semanas. Umas 3 semanas. E o que aconteceu? Nesse intervalo, ele desarquivou
alguns processos desse e deferiu mediante uma nova consulta. Pediu uma reavaliação do caso. Para quem? Para ninguém, porque não tinha advogado lá. Ele pediu para um assessor direto dele dar qualquer desculpa. E a desculpa que eles usaram para todos os casos, o que é mais absurdo, eles repetiram a mesma desculpa para todos os casos. Foi que o beneficiário pretende inscrever-se numa faculdade. Onde já se viu isso? Lei é lei. Ou ele está cursando ou ele não está cursando. Não existe isso de pretende escrever uma coisa futura, que de repente ele vai se inscrever, então por isso ele tem direito. Então ele passou por cima de todas as leis, isso é crime uma lei grave. municipal, né? A Lei 22/91. Exatamente. E o que aconteceu? A gente colocou primeiro uma no Ministério Público, né, que está lá ainda. A gente colocou a primeira e agora, essa semana, me enviaram outra. Então quer dizer que a gente não está falando de um caso só. Já são 2 casos. Eu estou com outro aqui novo na mão, por isso eu estou aqui hoje para falar com vocês, porque já deixou de ser um caso específico, ou de repente eles falarem que foi um erro. Não, não foi um erro. É uma reincidência, isso está sendo feito propositalmente, com a mesma desculpa. Eu vou até abrir aqui, ó, para ler aqui para vocês, que a desculpa é exatamente a mesma, tá aqui, ó. Primeiro tem o indeferimento do advogado, né, na época, né, que 2013, e depois ele coloca assim, o Richard, que é um funcionário da CAPEP, ele não é advogado, primeiro que ele nem poderia dar esse parecer aqui, porque só um advogado pode fazer isso do setor jurídico da CAPEP. Mas ele, como assessor técnico, que foi um cargo que inventaram para ele lá, ele era do almoxarifado, ganhava R$1.000 e hoje ele ganha 11 mil, perto de 11 mil. E aí o que acontece? Tendo em vista que o filho completou a maioridade e pretende inscrever-se em curso universitário, sugerimos o deferimento. O Eustácio foi lá, o vice-prefeito foi lá e deferiu. Isso aqui não é... Parece, a gente tá falando de uma coisa que parece uma coisa pequena, mas para quem acha que a CAPEP só tem dinheiro de funcionário público, você está enganado. Porque de toda a contribuição, mais de 50% da contribuição que faz a CAPEP funcionar é dinheiro público. Então a conta é como se fosse assim. O funcionário público é como se ele contribuísse com 7% do salário, mas não sai 7% do salário dele, sai só 3%. Os outros 4% saem da prefeitura. A prefeitura banca com dinheiro público. E quando essas coisas são cometidas, quem está bancando esses dependentes ilegais lá é o povo santista. Não é só o funcionário público que está tomando prejuízo. Isso aqui, e além de tudo, eu não entendo por que o prefeito... Eu já em todos os programas que eu vou, eu peço, e eu vou pedir aqui no ar mais uma vez. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, eu já falei várias vezes que eu estou à disposição, qualquer horário, qualquer dia da semana, o mês inteiro, para te entregar em mãos esses documentos. Só que eles não querem ver de jeito nenhum. Eles não me ligam, eles não entram em contato, blindam o vice-prefeito. Aí todos os programas que eu fui até hoje falar sobre esse assunto, o vice-prefeito não compareceu. É o direito de resposta dele, isso é por lei. Eu sou formado em comunicação, mesmo curso de jornalismo, eu entendo isso. Ao mesmo tempo que vocês estão me chamando aqui, vocês com certeza já devem ter convidado ele. Mas ele não aparece. Ele não aparece. E isso não é só no programa de vocês, não. Deixar bem claro para os ouvintes da CBN que o vice-prefeito foi convidado várias vezes. O Rui esteve aqui numa segunda-feira. Houve um contato no período, logo depois do almoço, com a produção do jornal CBN Santos, onde o vice-prefeito pediu para vir explicar tudo o que o Rui havia falado. E quando houve a confirmação da data, imediatamente a desistência ocorreu. Eu até comentei com o prefeito aqui, quando o prefeito Paulo Alexandre Barbosa esteve aqui, na quarta-feira, 2 dias depois, que estava aberto o espaço para o vice-prefeito Eustácio Pereira falar, explicar as denúncias que estavam ocorrendo. E aí a explicação foi que a denúncia era requentada. Na realidade, veja bem, eu conheço o comportamento do vice-prefeito e, para quem não conhecia, acaba conhecendo agora. Então, veja bem, ele atira umas pedras, né? Ou manda atirar as pedras, e fica olhando, depois ele se esconde.
né? Ele não aparece para dar um depoimento. Então, ele mesmo que está depondo contra ele próprio, ele mesmo que depõe contra si, né? Essa questão que o Paulo Alexandre comentou, não, é uma briga política, coisa pessoal, não, pode ter sido no começo, depois passou a ser algo de interesse público, porque envolve dinheiro público, as denúncias foram aparecendo, né? E aí não é só o vice-prefeito, aí é o próprio prefeito, Paulo Alexandre, né? Que, como da outra vez que eu estive aqui, foi perguntado no final do programa se ele estava prevaricando, né, em relação a esse assunto, em relação a manter o Eustáquio na CAPEP. Então, naquela vez foi explicado que existem várias razões, inclusive três razões legais, né, onde a primeira vai contra a Constituição Federal, contra o artigo 38, inciso 2 da Constituição Federal, vai contra a ADI 199, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, fora as apelações do Ministério Público, né? E outras jurisprudências, onde fica claro o seguinte, para o vice-prefeito aplicam-se as mesmas regras aplicáveis ao prefeito. Então, o vice-prefeito não poderia, continua ilegalmente, ele não poderia ter assumido, né, um cargo de confiança dentro ou fora do governo, né? Pelo seguinte, quando ele trabalhava na prefeitura, tinha um cargo lá comissionado, C1, ele teve que se desincompatibilizar quando ele foi eleito prefeito para ficar prefeito, né? Aí ele pode optar pelo salário, isso é uma outra coisa. Não dá para ser prefeito e outra coisa ao mesmo tempo. Não dá. Aí o que fizeram? O que o Paulo Alexandre fez? Ó, tenho aqui o vice-prefeito, aí compatibilizou, quer dizer, descompatibilizou ali para compatibilizar aqui com o cargo de presidente da CAPEP, né? Então tem toda a legislação onde a base é a Constituição, e aí perguntaram naquele outro programa, bom, mas o Paulo Alexandre está prevaricando? O Paulo Alexandre é advogado, tem uma boa equipe, né, de assessoria jurídica, eles estão sabendo disso. Eu falo como cidadão comum, né, como o Vitor está falando, que são para cidadãos comuns também. Então, ele está prevaricando, porque o que seria prevaricar, né? Prevaricar seria retardar ou deixar de praticar, não cumprir um ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei, para satisfazer o interesse pessoal. Então, no Código Penal, no artigo 319, é considerado um crime, né? E a pena prevista, inclusive, para esse tipo de crime é a detenção de 3 meses a 1 ano e mais multa, né? Deixa eu interromper vocês um pouquinho. Nós temos o repórter CBN na rede CBN em instantes, mas fica aqui uma colocação para o bloco seguinte, se continuar explicando esse assunto, e lembrar que o prefeito, quando esteve aqui, perguntado sobre esse assunto, ele disse que a promotoria, o promotor público, arquivou o processo, ponto 1. E 2, se ficar comprovado que tem problemas jurídicos no caso do Eustáquio, ele será exonerado se tiver comprovação jurídica do caso. O ato de prevaricar é um problema porque isso prescreve muitas vezes, não, Rui? Exatamente. É um tipo de crime, né, que prescreve. Aliás, acho que é um crime cometido pela uma grande parte, né, dos agentes públicos, dos funcionários públicos em todo o Brasil, né, e não há um flagrante, né, não há um flagrante, olha, ele está cometendo um crime de prevaricação. Aí vai lá os policiais, tem um flagrante, e aí se desenvolve então todo um processo. Não, aí bastaria o prevaricador se apresentar para uma autoridade policial, lavrar lá um termo, enfim, e aí se desenvolve um processo. Então, no Brasil, parece que o Código Penal, esse artigo do Código Penal que eu citei, foi feito assim, para se prevaricar mesmo, sem ter problema nenhum com a justiça. Então, se é isso, os políticos, via de regra, os administradores, se aproveitam disso, né? Porque sabem que não vão ser punidos pela prevaricação. Agora, volta àquela questão
de ser ético, antiético e imoral, né? Então é isso. Então, perguntaram, o prefeito, Paulo Alexandre, estaria prevaricando? Em princípio, sim. Não é verdade? Em princípio, sim. Só que ele pode alegar desconhecimento de causa, que não é nada pessoal, ou que ele está retardando tomar uma atitude em relação a essa ilegalidade do vice-prefeito estar como presidente da CAPEP. Não é o nosso vice-prefeito aqui. Qualquer vice-prefeito dentro do território nacional. Então ele pode alegar que não é nada pessoal, enfim. Então é um tipo de crime que acaba prescrevendo e não acontece nada. Por isso que é abusivamente utilizada a prevaricação. Vai se empurrando com a barriga e deixa de tomar aquelas atitudes de ofício. Isso. Com todas as denúncias, quais são as providências que vocês tomaram no caso do vice-prefeito Eustácio Pereira? Isso E primeiro, para falar sobre o posicionamento infeliz do prefeito Paulo Alexandre sobre falar que isso aqui é assunto requentado, primeiro que essa prova que eu estou pegando aqui foi em primeira mão. Eu consegui isso na semana passada, então não é assunto requentado. Isso aqui é novo. É mais é uma reincidência da primeira denúncia que fizemos. E mesmo que fosse... E o fato da informação de ter sido arquivado pelo promotor o processo? Então, o que aconteceu? Eu perguntei para o meu advogado, ele disse que houve esse pedido de arquivamento e a gente recebeu uma carta porque são vários crimes um dentro dos outros, né? A gente colocou no Ministério Público na parte civil e na parte criminal. Então a gente não sabe exatamente se foi só no civil que foi arquivado ou não. Só que isso de ser arquivado não quer dizer que não existe crime. A gente vai para São Paulo se for o caso. Porque isso aqui é muito na cara. Agora, se o promotor lá entendeu que tem que arquivar, é problema dele. A gente vai para São Paulo porque a justiça também erra. E com relação a esse negócio que ele falou que é requentado, e mesmo que fosse requentado, mesmo que fosse, o crime continua. Tá aqui. A prova tá aqui. Eu só queria que ele tivesse o mínimo de... Porque ele vai nos programas, aí fala, não discute. E eu já chamei ele várias vezes para conversar, já falei em todos os programas para ele pegar ao menos as provas na mão. E ele preferiu que não pegasse. Ele preferiu não responder. E aí ele vem nas rádios, vem em todo lugar, tentando desqualificar o que a gente tem em mãos, dizendo que isso é assunto requentado. Isso aqui não é assunto, isso aqui é um documento. Senhor Paulo Alexandre, você é advogado, você sabe do que eu estou falando. E o máximo que você está fazendo é tentar desviar do problema. Você tem a chance de resolver esse problemão e ainda sair como herói da história, independente dos outros erros que você tem. Mas ninguém consegue entender o porquê você fica defendendo tanto e blindando o vice-prefeito de tal forma e colocando seu pescoço no risco, junto com ele, prevaricando com relação a esse problema, e você fica jogando tudo para o Ministério Público. Você sabe que a nossa justiça não é rápida, você sabe que o seu governo tem só 4 anos, que esse processo pode demorar muito, mas você tem o poder, sim, como administradora da cidade e prefeito, de resolver. Você pode analisar uma prova. Vitor, o documento que você tem em mãos está aqui, está mostrando a gente, e isso vai ficar arquivado pela produção do Jornal CBN Faço Santos. Isso em todos os programas. É importante isso. O assessor jurídico optou pelo indeferimento do pedido de um dependente, que a gente não vai citar o nome, é lógico. Sim. Teve a chefe do departamento de assistência encaminhou à presidência sugerindo arquivamento. E aí mesmo, providências e arquivamento, já estava indeferido. Né? Uma nova solicitação. De repente. Quase 30 dias depois. Exatamente, que é bem na época que não havia advogado lá. Novamente assinado pelo Eustácio. Isso. E aí houve a participação do Richard Carvalho de Souza como assessor técnico. Que não é advogado. Dando parecer para o deferimento. E no mesmo dia, o presidente pediu, a análise foi feita no mesmo dia, foi deferida no mesmo dia, providenciada a publicação, 5 dias depois do deferimento já foi publicado no Diário Oficial. E ele criou a prova contra ele mesmo quando ele colocou a justificativa de que o dependente pretende inscrever-se. Tendo em vista que o filho completou a maioridade e pretende inscrever-se em curso universitário no próximo período
letivo, sugerimos deferimento. E ele não... Suposição futura, né? Uma suposição. Então, assim, absurdo. Isso é um absurdo. E aqui eu peguei até a lei, inclusive, ó, são atividades privativas da advocacia, atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Isso é lei federal, isso aqui não é lei, qualquer lei, isso aqui é lei federal. Então o Richard nunca poderia ter avaliado esse processo porque ele não é advogado. E o Eustáquio também tem uma outra denúncia que estamos fazendo e estamos pressionando a OAB. Eu deixo meu apelo à OAB aqui agora, publicamente também, como eu faço em todos os programas, porque o Eustáquio se apresenta como advogado em todas as entrevistas dele. Ele se apresenta como advogado, inclusive no site da CAPEP, dizendo que ele é habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil. No site da Prefeitura está como advogado também, e nós descobrimos que ele não tem OAB. Não tem OAB. Já pesquisamos. Ele é psicólogo de formação. Ele é psicólogo de formação, inclusive tem processos contra ele como psicólogo também. Então, além de advogado, ele já fala que é advogado e não é. Ele não é advogado. Advogado, ele é bacharel, se for, porque eu estou correndo na universidade para ver se realmente ele se formou, porque eu não tenho certeza. Mas eu estou indo lá para ver, só que advogado já descobrimos que ele não é. E a OAB até agora não deu um parecer, né, sobre isso, uma opinião sobre o caso, porque eu já fui em todas as rádios falar sobre isso, que isso também é crime, né? Você se colocar como advogado sem ter OAB é errado. Isso falsidade ideológica. Né? E como psicólogo, nós descobrimos também, num processo que ele jogou contra nós, inclusive, ele diz no meio do processo que tem um desafeto dele chamado... É melhor não falar o nome, né? Tem um desafeto dele que fala mal dele nas redes sociais. E a gente foi procurar saber quem é esse desafeto. A gente foi pesquisar, né? Pesquisamos pelo nome da pessoa. E a gente descobriu que essa pessoa foi prejudicada por ele na profissão de psicólogo. Ele deu um parecer dizendo... Ele deu um parecer, né, de psicólogo dizendo que não era bom a convivência dessa pessoa com os filhos. De forma que ele não colocou isso, não fez uma análise completa sobre o assunto. Ele deu uma análise bem superficial. É um assunto reservado, a gente... Não, mas eu não tô... Guardar nome de todos. Não tem nome de ninguém. Não tem nome de ninguém. Mas eu tô com o processo aqui, eu vou deixar esse processo da psicologia com vocês também, porque é importante ter esse documento, inclusive que ele foi condenado nesse processo aqui, o vice-prefeito. Advertido, ele foi advertido. Eu só gostaria de comentar o seguinte, nesse processo do Vitor Panchorra, um dos itens, né, dessa ação inicial, diz assim: em um desses comentários, um dos amigos do autor, o autor seria o vice-prefeito no caso, né, de nome tal, desafeto do autor, quer dizer, diz que é um amigo, mas desafeto do autor, quando mesmo lavrou um laudo judicial em seu desfavor. Chegou a dizer mentirosamente, isso então é o vice-prefeito, se referindo a essa pessoa que seria um desafeto. Chegou a dizer mentirosamente que o autor teria sido advertido por má conduta ético-profissional pelo Conselho Federal de Psicologia. E aí ele vai falando outras coisas. E aí... Ele teve coragem de mentir num processo. Mentiu num processo, gente. E a gente foi buscar. Nós fomos buscar isso daí. Estamos com o processo na mão, ele foi advertido sim. E tem lá na última página do processo... Ele foi advertido pela 6ª Região e foi confirmado pelo Conselho Federal de Psicologia. Detalhe, na votação desse relatório conclusivo, né, foi por 6 votos a 0. Então não houve ninguém que votou em favor dele. E a advertência diz o seguinte: no entender desta relatoria, houve descumprimento do artigo 2, a linha M do Código de Ética Profissional do Psicólogo, que diz: ao psicólogo é vedado adulterar resultados, fazer declarações falsas e dar atestado sem a devida fundamentação técnico-científica. Caramba, isso daqui é um documento, é uma prova do Conselho Federal de Psicologia lá em Brasília. E aí ele chama essa pessoa de mentirosa, dizendo que ele... né? Meu Deus do céu, onde é que nós vamos chegar com isso? E assim, nesse final de semana eu também descobri uma coisa, que eu vou entrar, né, um direito meu, né, de questionar, porque o Eustáquio tem ganhado liminares na justiça para apagar os meus vídeos e as minhas postagens na internet. E ele tem conseguido essas liminares. A última liminar que ele conseguiu foi agora umas semanas atrás.
e para apagar o primeiro vídeo que eu fiz dele, né, sobre vice-prefeito. Mas eu falo do homem público e eu não falo nada sem provas. Inclusive no vídeo, eu coloco a imagem de todos os documentos no vídeo. Então não tenho o que discutir. O vídeo está impecável. E esse vídeo já tem mais de 10 mil visualizações. Em vez dele vir na rádio e na TV discutir isso, né, ele fica me processando por injúria e difamação, mesmo sem base nenhuma, porque eu não fui condenado em nada, e sem base nenhuma, ele fica jogando isso para me atrasar. Só que, em cima desse processo que não anda, né, ele consegue liminares. Essas liminares é que são o problema. O que é liminar? Liminar é uma ação, uma decisão provisória que o juiz dá para diminuir o dano, entre aspas, né, o dano. Então, o que ele faz? O juiz fala assim, olha, apague o vídeo dele enquanto o processo não termina. Só que se esse processo durar 20 anos... o meu vídeo vai ficar apagado da internet 20 anos. Essa última liminar que ele recebeu, eu vou contestar por quê? Porque a juíza que deu a liminar para ele é esposa de um dos membros mais importantes do PTB, que é o partido dele. Então... era o seu também, né? E do Rui também. O meu não é mais porque eu fui expulso. Continua sendo o meu. Continua sendo do Rui. Então tem o Eustácio, na mesma época da liminar... no mesmo período, questão de dias, eles fizeram um vídeo, o PTB fez um vídeo de homenagem às pessoas mais importantes do PTB, que são os notáveis do PTB, o Conselho de Notáveis do PTB. Entre eles tem pessoas muito importantes, tem o Pepe Astucci, tem o próprio Arminio Mendes, enfim. Gastone, né? Era o Marcelo Teixeira, Gastone Rigg. Um monte de gente, Gastone Rigg. E uma delas é o Rony Dutra, que foi praticamente o fundador, né, ele é falecido, foi praticamente o fundador do PTB em Santos. E o filho dele foi homenageado. O filho dele é o delegado Rony de Oliveira. E ele foi lá homenageado e ele, né, no vídeo, ele tece algumas... Posta um depoimento, parabenizando o Eustácio pelo trabalho, agradecendo toda essa intenção de elogiar as pessoas importantes do PTB. E, inclusive, o delegado diz no final do depoimento dele, no vídeo, eu já tenho esse vídeo em mãos, né, eu fiz download do vídeo, isso tudo eu vou colocar na justiça junto, né? Ele fala no final do vídeo que é o seguinte: quando fala-se em PTB, eu lembro do meu pai, né? Então é uma figura muito importante, né? Pro Rony, né? É uma das figuras mais importantes. Foi um ícone do PTB, exatamente. E o que acontece? Tem uma coisa no magistrado lá, que quando existe uma relação próxima do juiz com o requerente, ou com o acusado, ou sei lá, com quem seja, ele passa, o juiz, ele passa para outro juiz, né? Para ele não ser... É um processo de suspeição. Suspeição. Ele então, pode ou não executar. Ele pode ou não, então. Pode se julgar. Exatamente. Ele pode julgar procedente. Como ela fez. Não tem nenhum vínculo e acabou. Ela fez, mas o direito que eu tenho é de contestar isso no tribunal. No tribunal deles lá. Então eu vou fazer isso, né? Essa foi mais uma dúvida que eu tive, porque a relação é extremamente próxima. É uma relação que me colocou assim em dúvida, né? Eu quero contestar isso. E principalmente o Eustácio está envolvido em tantos problemas e em vez dele resolver os problemas, ele fica pedindo liminares na justiça. Então isso é uma brecha da nossa lei, essas liminares, porque eu não vejo como uma coisa coerente você apagar, tirar o meu vídeo da internet. Eles não conseguem. Para deixar bem claro aqui, o Eustácio colocou na internet, no canal dele, agradecendo a justiça divina e a justiça dos homens por ter concedido a liminar. Só que ele não conseguiu nada, porque brigar com o Google, ele pediu pro Google tirar. Só que o Google tem um corpo jurídico, acho que absurdo, né? Tipo, e o juiz a juíza pediu para tirar em 48 horas. Só que não foi retirado e já passou mais, sei lá, uns 15, 20 dias. Né? Não tiraram o vídeo até agora. Só que ele colocou a liminar lá e fala pra todo mundo. Eu tô bloqueado, eu não posso comentar nas coisas dele, eu tô bloqueado. Eu, Victor Panchorra, tô bloqueado. Em tudo na prefeitura, eu não posso comentar em nenhum site da prefeitura, eles me bloquearam em todas as páginas, tudo.
A maioria dos vereadores também eu estou bloqueado. Eu estou bloqueado na página do vice-prefeito de pessoa pública. Enfim, me calaram porque eu não posso fazer um comentário. Deixa lá. eu aproveitar aqui, que no dia que o Rui esteve aqui, teve um ouvinte que mandou para cá uma colocação de que o assunto envolvendo o vice-prefeito, que o Benedito Furtado teria pedido desculpas ao vice-prefeito. Eu gostaria de O Benedito disse o seguinte, pedir desculpa para essa pessoa, não. É para rir. Mandei tudo para o Ministério Público. Abraço. Muito bom, muito bom. Então, às vezes as pessoas colocam informações que tinham ouvido uma entrevista do Furtado, dizendo que ele teria pedido desculpas ao o que eu acredito. Num programa de TV local. Tá aí a resposta. Não existe. O que eu acredito, Benedito Furtado. Por escrito, o vereador fez questão de responder uma pergunta que eu fiz. Na emissora havia acontecido isso. Para a gente esclarecer mesmo, para não ficar aquele negócio, mas o Benedito fez a denúncia na Câmara e aceitou a explicação do vice-prefeito. Não aceitou a explicação do vice-prefeito, fique claro isso. O Furtado é uma pessoa educada, né? Ele é uma pessoa Rapidamente, educada. Então, a gente tem o repórter. Pois não. Pode ser que ele tenha depois chegado para falado com o vice-prefeito. Olha, não é nada pessoal, aí é uma questão jurídica, enfim, que nós estamos levantando. Você me desculpe, não é nada pessoal. Ele deve ter passado isso para os outros, como dizendo, olha, o Benedito Furtado veio até pedir uma desculpa. Talvez o Benedito nem lembre disso, é um tapinha na escola, não é nada pessoal, hein? Desculpa. Mas eu vou te jogar na justiça. Aí o outro já passou, não, inclusive está arrependido, chorou de arrependimento. Quer dizer, é um telefone sem fio, né? Olha, várias manifestações estão chegando aqui pelos e-mails da CBN, falando sobre tudo que a gente está discutindo aqui, conversando, Daniel Furlan, também o Marcelo de Castro e Silva, João Carlos Ribeiro. A opinião da maioria, da grande maioria, aliás, é de que o negócio tem que ser apurado e a prefeitura tem que se mexer. Se está ilegal, tem mais que deixar o cargo, independente da qualidade do trabalho desempenhado por ele. É ilegal, não pode. Com relação às denúncias feitas, os documentos estão aqui na CBN, vão ficar aqui na CBN, cópia de tudo o que o Vitor Panchorro e o Rui Deltrono apresentaram de denúncias contra o vice-prefeito Eustáquio Pereira. A intenção desse debate é apresentar os problemas, essas denúncias que estão correndo na imprensa da Baixada Santista, também na página sobre Viver em Santos, que o Vitor é responsável por ela. O Rui já esteve aqui fazendo essas denúncias, e como a informação que chegou é de que que eram denúncias requentadas e de que o vice-prefeito estava legal no cargo, nós fomos atrás das informações para saber realmente o que tem acontecido. E que existem processos judiciais que estão correndo, alguns em mãos de promotor público, alguns na justiça, para poder definir exatamente o que está acontecendo e o que acontece com a cidade de Santos. Mas volto a repetir, se está ilegal, a maioria dos ouvintes da CBN mandando essa informação para cá, a prefeitura tem que apurar. Podia ter aberto uma sindicância, prefeito, apura. É o mais prático a ser realizado, apurar realmente. Porque na denúncia do Rui e do Vitor citam, inclusive, atos contra a Constituição. O vice-prefeito, por ter as mesmas atribuições do prefeito, não poderia ser presidente de uma autarquia como a CAPEP. É um problema isso. Inclusive, quando o prefeito Paulo Alexandre Barbosa se ausenta do cargo de prefeito, o vice assume. Mas ele não se ausenta da presença da CAPEP. Também seria uma outra ilegalidade. E tudo isso tem a ver com a cidade de Santos, com certeza. Tem que ser debatido e discutido. Tem uma opinião aqui. Eu poderia fazer uma Pode. observação? Foi aberta uma sindicância. Isso é uma coisa que os ouvintes vão até dar risada. Para você ver o nível que está o Brasil, né? Os políticos no Brasil. Foi aberta uma sindicância dentro da CAPEP pelo próprio Eustáquio para investigar ele mesmo. Ele abriu a sindicância. Essa sindicância, por lei, tem que ser definida em 30 dias. Se não for definida em 30 dias, tem que ser prorrogado legalmente, isso em documentos. Já extrapolou todos os prazos, não teve renovação da sindicância, não teve nenhum tipo de apuração, não teve relatório, não teve nada.
A sindicância foi aberta simplesmente para constar lá no Diário Oficial que houve uma sindicância, mas não foi fechado depois da sindicância. E essa sindicância que ele abriu, qual foi o resultado da sindicância? E como você faz uma investigação de você mesmo? É uma coisa assim, olha, sabe, às vezes parece que é pessoal, mas não é pessoal. É porque eu não sou idiota, eu não sou palhaço. Porque independente de qualquer coisa, eu como pré-candidato, eu como vereador suplente, não me importa, eu não sou palhaço, eu não tenho que aceitar isso. E a página, eu tenho que mandar um super abraço para os meus 2 amigos que me ajudam na página Sobreviver em Santos, que é o Daniel Furlan e o Leonardo Pérez, que são duas, logicamente que eu tenho outros amigos, a Andréia, o próprio Rui, que contribuem com isso, mas eu preciso dizer que a nossa página é uma página de utilidade pública, a gente não ganha dinheiro com a página. Até deveria, porque dá muito trabalho fazer isso que a gente faz, porque a gente faz tudo nos horários que a gente tem livre do trabalho. Então, às vezes, a gente deixa de relaxar, a gente deixa de ficar com a família para ficar investigando. E pessoas, vocês têm que entender que para fazer uma investigação dessa, são semanas de trabalho. Para conseguir documentação, para procurar no Diário Oficial datas de milhares de coisas que saem diariamente, é um trabalho absurdo e investigativo. Então eu quero saber, eu queria dizer para vocês que acompanhem a página, é um serviço público e dá muito trabalho para fazer. A gente tem problema de horário, precisamos encerrar a entrevista, mas eu queria agradecer a presença do Vitor Panchorra aqui. O Vitor foi convidado a participar do Jornal da CBN Santos para esclarecer essas denúncias. Obrigado, Vitor, pela participação e pelos documentos que você está deixando aqui, para que se alguém quiser um documento público, né, isso aí é só pesquisar que acha. Exatamente, todos são públicos aqui. Obrigado mais uma vez pela presença. Rui, obrigado. Não, eu agradeço, só gostaria de dizer mais uma coisa. Lembrando que o vice-prefeito Eustáquio Pereira está convidado. Mais uma vez. Ainda bem que você faz o programa sentado. E a página Sobreviver em Santos, o Vitor Panchorra e quem ele citou agora, o Daniel Furlan e o Leonardo Pérez, qual é o papel que essa página tem assumido? O papel investigatório, né? Onde ela questiona, faz denúncias, que seria o papel da maioria dos vereadores da Câmara de Santos. Não é verdade? Porque os vereadores se atêm, como a gente já sabe, a uma série de picuinhas que não vamos nem julgar que são importantes. Agora, essas denúncias e a investigação e mostrar para a sociedade, né, pública, são de interesse público, não é nada pessoal. Caberia, sim, a maioria dos vereadores que não se manifestam. Alguns, sim, se manifestam, parabéns. Não vou citar nomes de uns para não dizer que não citei de outros, mas eles fazem as denúncias, fazem os requerimentos, a prefeitura não responde, demora até mais de ano, teria que responder em 30 dias, não respondem. Tem muitos que fazem requerimentos. Alguns representam no Ministério Público, né? E aí, então, começa a se movimentar de uma forma diferente. Mas o papel dos vereadores, não de todos, de uma grande parte, acaba sendo suprido por essas páginas, né? Pelas redes sociais. E aí ficam os meus parabéns para o Vitor Panchorra, pela página, para a equipe, e agradeço por estar aqui mais uma vez nesse ótimo programa que coloca sempre as questões dos dois lados, que dá oportunidade para todas as partes participarem, só não vem quem não quer. E agradeço então ao Oswaldo Júnior, a toda a equipe CBN e aos ouvintes CBN também. Obrigado, Rui. Obrigado, Vitor, pela participação.